Eu preciso te contar algo que vai mudar completamente a forma como você ora. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você já ficou acordado de madrugada, olhando para o teto, com um peso no peito que o lençol não consegue tampar? Você já fechou os olhos, tentou dormir, mas o boleto estava ali na cabeça, pulsando sem parar? Você já ajoelhou, juntou as mãos e pediu com toda a força que tinha: Senhor, me ajuda. Eu preciso de um milagre. Abre uma porta, manda uma provisão, porque eu já não sei mais o que fazer. Se você viveu isso, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Que eu quero que você fique aqui comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar hoje pode ser exatamente a virada que você estava esperando. Mas aqui vem o choque. A maioria das pessoas que ora por dinheiro está orando de um jeito que não funciona. Não porque Deus não ouve, Ele ouve tudo. Mas porque existe uma oração que a Bíblia mostra que Deus sempre responde. E quase ninguém jamais fez essa oração na vida. E o que torna isso ainda mais surpreendente é o seguinte: essa oração não pede dinheiro, não pede riqueza, não pede que a conta seja paga. Ela pede algo completamente diferente, algo que vem antes do dinheiro, algo que a maioria de nós nunca aprendeu a buscar. Quando você entender o que é, você vai olhar para trás e perceber por que tanta oração pareceu ficar sem resposta. E vai entender por que tantas bênçãos chegaram e foram embora tão rápido, sem deixar nada de verdade. Fica aqui comigo até o final, porque hoje eu vou te revelar 3 orações da Bíblia que Deus respondeu toda vez que foram feitas. 3 orações que carregam um padrão escondido na palavra de Deus, que muda tudo sobre o que você chama de prosperidade. E antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e já deixa o like. Isso me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Pode fazer isso agora. Leva 2 segundos. Obrigado de coração. Agora bora começar. Mas antes da primeira oração, deixa eu te falar rapidinho sobre algo que pode te ajudar muito na prática. Se você sente que o dinheiro até entra na sua vida, mas nunca fica, nunca sobra, nunca permanece, existe um guia chamado Destrava Financeira, que foi feito exatamente para isso. Ele te mostra os travamentos invisíveis que fazem o dinheiro escapar da tua mão sem você perceber. E apresenta um método simples chamado Protocolo Destrava 7x3. 7 minutos por dia para reorganizar de uma vez a sua relação com o dinheiro. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Dá uma olhada depois que terminar o vídeo. Agora sim, vamos à primeira oração. Agur e a oração do equilíbrio. Eu quero que você abra a Bíblia num lugar que quase ninguém visita. Provérbios capítulo 30, quase no fim do livro. Uma parte que muita gente pula porque parece não ter nada importante. E lá no versículo 8, aparece um homem chamado Agur. Você conhece Agur? Provavelmente não. Ele aparece uma única vez em toda a Escritura. Não tem livro próprio. Não tem história longa. A maioria das pessoas não sabe sequer que ele existe dentro da Bíblia. Mas esse homem desconhecido faz uma das orações mais poderosas sobre dinheiro que existe em toda a palavra de Deus. E ele não pede riqueza. Olha o que ele diz. Provérbios capítulo 30, versículos 8 e 9. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que, estando farto, eu não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, eu não venha a furtar e profane o nome do meu Deus. Relê isso devagar. Agur olha para os 2 lados da vida financeira e enxerga perigo nos 2. Ele olha para a pobreza e diz: não quero isso, porque a falta extrema aperta a alma até o ponto de quebrar por dentro. E olha para a riqueza e diz: mas também não quero isso sem estar pronto, porque o excesso pode fazer o meu coração esquecer de quem sustentou a caminhada até aqui. Ele não está sendo pessimista, ele está sendo completamente honesto sobre o próprio coração. E essa honestidade é rara. É a honestidade de quem se conhece por dentro e sabe o que o dinheiro pode fazer com uma alma despreparada. A maioria de nós ora só contra a falta, e faz sentido, porque a falta dói. A falta tira o sono. A falta aperta o peito toda vez que o boleto chega e a conta não fecha. Mas Agur vai além. Ele ora contra os 2 extremos ao mesmo tempo. E aqui tem algo que bate muito forte. Imagina a pessoa que todo dia 15 já está no vermelho. Todo mês, sem falta. Ela ajoelha e ora: Senhor, me ajuda a pagar o cartão. E Deus ouve. Mas talvez a resposta de Deus para essa pessoa não comece no limite liberado. Talvez comece em algo mais fundo. Talvez comece no equilíbrio que vai fazer ela parar de usar o cartão como muleta emocional.
como válvula de escape para a ansiedade, como atalho que sempre vira armadilha. Percebe o que está acontecendo aqui? Agur não está pedindo para ficar pobre. Ele está pedindo para sair da pobreza sem se perder no caminho. Pede proteção contra a falta e pede proteção contra o excesso que cega. As duas coisas juntas. E no fundo do pedido ele diz algo que fecha tudo. Quando a resposta vier, e ele acredita que vem, me protege de mim mesmo. Isso não é fraqueza. Isso é sabedoria profunda de quem se conhece por dentro e entende que a primeira batalha financeira não é de quanto entra na conta. É de ter chão firme por dentro para aguentar o que Deus quer construir por fora. Pensa numa árvore. Antes de dar fruto, antes de fazer sombra, antes de resistir a qualquer vento, ela precisa de raiz funda. Raiz que segura. Raiz que busca água quando a superfície seca. Raiz que não aparece, mas sustenta tudo que aparece. Agur está orando pela raiz. E Deus respondeu essa oração. Esse versículo também ecoa algo que Jesus ensinou séculos depois. Mateus capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não o pão do sonho impossível. Não o pão do medo que paralisa. O pão que sustenta a vida com dignidade. Um dia de cada vez. A primeira oração que Deus responde sobre dinheiro não começa pedindo nota na mão. Começa pedindo base, chão firme por dentro, para que quando a provisão chegar, e ela vai chegar, você não perca nem o dinheiro nem a alma no caminho. Agora escreve aqui nos comentários uma coisa para mim. Você já orou pedindo equilíbrio? Não pedindo milagre imediato, mas pedindo base sólida para carregar a bênção quando ela chegar? Se esse pedido de Agur tocou o teu coração, escreve aqui embaixo. Senhor, dá-me equilíbrio. Quero ler cada comentário de vocês. Mas agora eu preciso ser honesto com você sobre o limite dessa oração. Equilíbrio te segura, mas não te faz crescer. Se você ficasse só nessa oração, poderia achar que Deus só quer te manter no suficiente. Que o plano dele para a tua vida é só sobreviver com dignidade, mês após mês, sem sair do lugar. Não é. E a segunda oração prova isso de forma poderosa. Jabez e a oração da expansão. Eu preciso que você vá agora para um dos lugares mais improváveis da Bíblia inteira. 1 Crônicas, capítulo 4. Essa é uma das partes mais secas das Escrituras. São páginas inteiras de genealogia. Fulano gerou Beltrano. Beltrano gerou Ciclano. Nome atrás de nome, rosto atrás de rosto, geração atrás de geração. Uma lista que passa sem pausa, sem emoção, sem história. E de repente, no versículo 9, a Bíblia para tudo. Para de listar nomes, para de contar gerações, e conta a história de um homem. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, com dores eu o dei à luz. O nome Jabez vem da palavra hebraica para dor. A mãe marcou o filho com a memória do sofrimento do próprio parto. E todo mundo que chamava Jabez pelo nome estava, sem perceber, repetindo uma palavra que significava dor, luto, peso. Jabez nasceu carregando isso. Agora pensa comigo. Você já se sentiu assim? Marcado por algo que aconteceu antes de você ter voz? Marcado pela falência da família, pela pobreza de infância, por uma história que te seguiu e que você não escolheu, por uma ferida que virou o tamanho do espaço que você ocupa no mundo? É exatamente aí que a oração de Jabez te encontra. Porque Jabez poderia ter aceitado o nome como destino. Poderia ter dito, é isso, nasci na dor, vou terminar na dor. A minha história foi escrita antes de eu abrir a boca. Não adianta lutar contra o que já foi. Mas Jabez não faz isso. Versículo 10. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoasses e aumentasses os meus limites, se a tua mão estivesse comigo, e me guardasses do mal, de modo que eu não sofresse. E Deus lhe concedeu o que pediu. Lê de novo devagar. Jabez não pede dinheiro, não pede que o salário aumente, não pede que a dívida desapareça, ele pede bênção. Favor de Deus sobre a vida dele. Pede território maior, mais campo para trabalhar, mais capacidade de produzir, mais espaço para ser útil. Pede a mão de Deus junto. Não me deixa crescer sozinho, Senhor. E pede proteção contra o mal que o próprio crescimento pode trazer, porque Jabez entende que crescer sem cobertura espiritual pode ser tão perigoso quanto continuar pequeno. Essa oração tem uma estrutura perfeita. Não pede só abundância. Pede expansão com presença. Crescimento com cobertura.
Avanço com Deus caminhando junto em cada passo novo. Isso não é ganância, isso é fé. É a fé de quem olha para a própria história, vê a marca que dói e diz: eu me recuso a terminar no tamanho da minha ferida. Senhor, amplia meu campo, mas vai comigo, porque sozinho eu não aguento o peso do que vier. E Deus concedeu o que ele pediu. A Bíblia não enrola, não diz que Deus considerou o pedido, não diz que Jabez esperou anos em silêncio. Diz diretamente: Deus lhe concedeu o que pediu. Isso fala diretamente com quem trabalha, faz o certo todo dia, cumpre o que promete, honra os compromissos, e mesmo assim sente que o espaço é sempre pequeno demais pro tanto que carrega. Que o campo nunca cresce na mesma velocidade do esforço. Jabez está te mostrando que é possível pedir crescimento sem que isso vire arrogância. Que Deus não tem nenhum problema com o teu desejo de avançar. Ele colocou potencial dentro de você que está pedindo espaço para existir, para ser útil, para servir ao reino com mais impacto. O problema nunca foi querer crescer. O problema é querer crescer sem Deus junto. Com Deus junto, o crescimento é diferente. É sustentado. É real. Tem raiz. Não cai com a primeira tempestade. Se a oração de Agur é a raiz funda da árvore, a oração de Jabez é o galho que se estende. A árvore ganhando espaço, ocupando território novo, crescendo em direções que ela nem sabia que eram possíveis. Não sozinha, mas com a mão de Deus, segurando cada nova direção. Agora eu quero que você faça algo muito simples. Escreve aqui nos comentários: amplia meu território. Não como fórmula, como declaração de quem se recusa a ser definido pela dor. Como a oração de alguém que diz: eu acredito que há mais para minha vida do que o que tenho vivido até agora. Escreve isso para mim. Eu quero ler cada um desses comentários. Mas olha, mesmo com raiz funda e galho se estendendo, a árvore ainda precisa de algo fundamental para dar fruto de verdade, para que tudo o que foi plantado chegue até a colheita. E é aí que a terceira oração entra. E ela é a mais surpreendente das três. Salomão, Tiago e a oração da sabedoria. A terceira oração é a mais contra-intuitiva de todas. E eu digo isso porque, quando você tem um problema financeiro de verdade, a última coisa que passa pela sua cabeça é pedir sabedoria. Você pensa: eu preciso de dinheiro agora, não de conselho. Preciso de provisão, não de uma lição de vida. Mas a Bíblia conta uma história que vira essa lógica completamente de cabeça para baixo. Salomão acabou de ser ungido rei de Israel. Ele é jovem. O trono que herdou é maior do que qualquer trono que existiu naquele tempo. A responsabilidade é pesada, e Deus aparece para ele numa visão e diz: pede o que quiseres. Pensa nesse momento. Deus aparece para você e diz: pode pedir qualquer coisa mesmo. O que você pediria? Riqueza? Saúde? Vitória sobre os inimigos? Fama? Uma vida longa sem sofrimento? Salomão pede discernimento. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Dá ao teu servo um coração que saiba ouvir para governar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal. E Deus responde de um jeito que o texto mal consegue conter. Porque pediste isto, e não pediste longa vida nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste discernimento para ouvir o que é justo, eis que farei como pediste. E darei também o que não pediste, riqueza e honra. Leu isso direito? Salomão não pediu riqueza, e recebeu riqueza. Não pediu honra, e recebeu honra, porque pediu sabedoria, e a sabedoria destravou tudo o mais que ele nem tinha pensado em pedir. E isso levanta uma questão muito séria que precisa ser respondida. Por que tem pessoa que ganha bem e vive no vermelho todo mês, sem exceção? Sempre estourando o limite, sempre pedindo prazo, sempre no aperto mesmo com salário bom. E por que tem pessoa que ganha menos, às vezes muito menos, e consegue fechar o mês, guardar alguma coisa, respirar, dormir em paz? A diferença nem sempre é o salário. Na maioria das vezes, a diferença é discernimento. É saber quando gastar e quando guardar, quando avançar e quando recuar. É a mulher que olha para o contra-cheque, senta antes de qualquer compra extra, organiza com calma e decide com a cabeça fria. É o homem que recusa uma parcela tentadora, não porque não pode, mas porque entendeu que aquele dinheiro tem um destino melhor do que aquela compra impulsiva. Provérbios capítulo 21, versículo 5 diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas todo apressado acaba na pobreza. Sabedoria não é só espiritual. Sabedoria é o que transforma boa intenção em boa decisão. É o elo
entre o que você quer e o que você realmente constrói. Dinheiro sem sabedoria é carro sem volante. Acelera, faz barulho, impressiona de longe, mas não chega a lugar nenhum, e geralmente termina em acidente. E Tiago, no Novo Testamento, fecha essa oração de um jeito que não deixa desculpa nenhuma. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Olha o tom disso. Tiago não diz, sabedoria é prêmio para quem já é espiritual o suficiente. Não diz, primeiro prova que você merece. Diz, se você tem falta, peça, sem vergonha, sem pré-requisito, sem precisar se justificar. E Deus dá, liberalmente, sem censura, sem humilhação. Às vezes Deus não manda o dinheiro que você pediu. Ele manda clareza. Manda uma ideia que você não tinha ontem. Manda uma conversa que reorganiza tudo. Manda uma decisão que destrava o que estava travado faz meses. Não porque o recurso não importa. Importa. Boleto não se paga com intenção. A geladeira não enche com oração sem ação. Mas porque muitas vezes Deus responde à oração financeira com sabedoria que destrava o recurso que estava bloqueado. Às vezes, o dinheiro não está faltando, está escapando. E sabedoria é o que te faz enxergar por onde ele está saindo antes que seja tarde demais. Se a oração de Agur é a raiz e a de Jabez é o galho, a sabedoria é o fruto. É o que a árvore produz quando tem base firme e ramo que cresceu na direção certa. Escreve aqui nos comentários agora, Senhor, dá-me sabedoria. Simples assim. Porque às vezes o pedido mais poderoso é o mais direto e o mais humilde. Escreve isso para mim agora. O padrão que muda tudo agora, eu preciso te mostrar algo que vai fazer tudo se encaixar de uma vez. Porque essas 3 orações não são 3 histórias separadas. Elas formam um padrão. Um padrão que aparece não só nessas 3 histórias, mas em pelo menos 2 das maiores narrativas de provisão de toda a Escritura. E o padrão é este: equilíbrio, depois expansão, depois sabedoria. Raiz, depois galho, depois fruto. Deus firma o teu pé antes de ampliar o teu campo. E amplia o teu campo antes de te dar sabedoria para colher o que foi plantado. Primeiro a base, depois o crescimento, depois o fruto. Olha esse padrão na vida de José. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, jogado numa cisterna, levado ao Egito como mercadoria. Serviu com fidelidade total e foi preso injustamente. Ficou esquecido numa prisão por anos, abandonado por quem prometeu ajudar. Deus não tirou ele no primeiro capítulo, não mandou provisão instantânea, não resolveu tudo rapidinho para fazer um testemunho bonito, mas sustentou José no aperto, segurou. Não deixou quebrar por dentro mesmo quando tudo quebrava por fora. Deu equilíbrio no deserto, raiz funda num lugar onde não havia nada para plantar. Quando a hora chegou, Deus expandiu o campo de José de um jeito que ninguém no mundo poderia ter planejado. De prisioneiro a governador do Egito. Em um dia, o galho se estendeu além de qualquer limite que José poderia ter imaginado para si mesmo. Mas repara, não foi crescimento solto, não foi promoção sem preparo. Foi crescimento com Deus junto, com um chamado claro, com a mão de Deus em cada passo, em cada decisão, em cada audiência com o faraó. E no topo, José administrou a maior crise econômica do mundo antigo. Organizou a produção nos 7 anos de fartura, guardou com disciplina quando tinha de sobra. Distribuiu com sabedoria nos 7 anos de fome. Alimentou não só o Egito, mas nações inteiras. Salvou vidas que nunca saberiam o nome dele. Isso é sabedoria virando fruto. Fruto maduro que alimenta multidões. Deus preparou José antes de multiplicar José. Deu raiz antes de dar galho. Deu galho antes de dar fruto. E o resultado não foi uma bênção que durou um mês. Foi uma vida que salvou um continente. Agora olha o mesmo padrão em Salomão. Salomão não acordou um dia rico e famoso por acaso. Antes de ter tudo, ele pediu discernimento. Antes de expandir o reino, ele buscou base espiritual. E o resultado foi décadas de prosperidade que entrou para a história como referência de abundância que o mundo nunca tinha visto. Sempre na mesma ordem. Primeiro Deus firma teu pé. Depois, amplia teu campo. Depois, te dá sabedoria para colher com inteligência tudo o que foi plantado. E isso responde uma das perguntas mais dolorosas que existem na vida de um cristão. Por que eu oro, confio, dízimo, sirvo, faço tudo certo, e ainda assim parece que a provisão não vem?
Talvez a resposta esteja aqui. Talvez Deus não esteja ignorando a tua oração. Talvez Ele esteja respondendo com raiz antes de te dar galho, preparando o alicerce antes de construir a casa, porque Ele sabe, melhor do que ninguém, o peso do que está prestes a colocar na tua mão. Deus não quer jogar dinheiro na tua mão e te ver quebrar 6 meses depois. Ele não quer te dar mais do que você consegue carregar hoje. Ele quer te dar algo que dura, algo que não some na primeira crise, algo que te mantém de pé não só esse mês, mas daqui para frente, para sempre. E quando as 3 orações se juntam, não é magia, não é fórmula, é a estrutura que aguenta a provisão de verdade. Agur pediu equilíbrio, a raiz que te prepara para receber sem se perder. Jabez pediu expansão com a presença de Deus, o galho que cresce com cobertura. Salomão e Tiago ensinam a pedir sabedoria, o fruto que transforma a provisão em legado. Equilíbrio, expansão e sabedoria. Esse é o jeito que Deus constrói uma vida financeira que fica de pé. Escreve aqui nos comentários agora: estou pronto para receber, não como fórmula repetida, como declaração sincera de quem entendeu que Deus está construindo algo que dura na tua vida e que o processo faz parte da resposta. Você chegou até aqui e eu fico muito grato por isso. Isso me diz que você não está buscando atalho, está buscando algo real, algo que dura, e é exatamente isso que esse canal existe para oferecer, semana após semana. Antes de fechar esse vídeo, deixa eu te fazer uma última pergunta de coração. Qual das 3 orações tocou mais fundo no teu coração hoje? A oração de Agur pedindo equilíbrio e base para a vida? A de Jabez pedindo expansão e crescimento com Deus junto? Ou a de Salomão e Tiago pedindo sabedoria para tomar as decisões certas? Deixa nos comentários qual tocou mais fundo e como você acredita que ela pode mudar suas finanças. Sua resposta pode ser exatamente o que um irmão ou uma irmã que está passando pelo mesmo que você está precisando ler hoje. Não guarda só para você. E se você ainda não conhece o Destrava Financeira, eu quero te fazer esse convite de novo. Se o dinheiro até entra na sua vida, mas nunca permanece, se todo mês você fecha no vermelho sem entender bem por quê, o Destrava Financeira foi feito para te ajudar a encontrar os travamentos invisíveis que fazem isso acontecer. Com um método simples de 7 minutos por dia, o protocolo Destrava 7x3, você começa a reorganizar a sua relação com o dinheiro de uma forma que faz sentido de verdade, sem promessas milagrosas, com clareza, consciência e ações pequenas e consistentes que se acumulam ao longo do tempo. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Vale muito a pena dar uma olhada. E olha, se esse vídeo fez sentido para você, se você saiu daqui diferente de como entrou, faz uma coisa por mim. Compartilha esse vídeo com alguém que está no aperto agora. Pode ser uma mensagem rápida, um encaminhamento no grupo da família, um link mandado para aquele amigo que você sabe que está sofrendo em silêncio. Às vezes a oração que vai mudar a vida de alguém começa com um vídeo que outra pessoa teve coragem de compartilhar. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muita coisa poderosa vindo por aí. Eu fico com você em oração. Que Deus te dê raiz funda, campo largo e sabedoria para colher tudo o que Ele está preparando para a tua vida. Não como sonho distante, como realidade que já está sendo construída enquanto você confia. Fica com Deus e até o próximo vídeo.